Fala aí, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Bright Minds Live. Hoje o tema é central para qualquer pai ou mãe que quer formar filhos fortes, livres e preparados para a vida. Nosso tema é como formar filhos virtuosos. Esse papo vai mexer com as suas convicções e talvez até com a rotina da sua casa. E hoje temos a honra de contar com a presença do nosso professor de virtude e formação de pais, João Malheiro, o maior especialista do Brasil no ensino de virtudes. Malheiro, seja muito bem-vindo. Boa noite, senhores pais, queridas crianças que estiverem nos ouvindo. Estamos muito felizes em participar dessa live, enfim, desses momentos de reflexão, porque sempre que eu tenho essa oportunidade, eu tenho a certeza, pela própria experiência lá do meu colégio Porto Real e tantas palestras que eu dou pelo Brasil, que vocês vão ficar tocados, né, com um tema que, infelizmente, hoje é novidade, né, porque antigamente era um tema bastante conhecido por muita gente, vivido principalmente por muita gente, mas hoje eu sei que esse é um tema ainda meio, enfim, inédito, coisa que não deveria ser, mas quando os pais começam a perceber pela sua ausência, pelo contraste, né? A gente conhece o branco quando tem o preto, né? Então, quando a gente começa a perceber famílias problemáticas, crianças desmotivadas, estão me dizendo que as doenças mentais estão aumentando diariamente. Qualquer pessoa que pensa um pouquinho fala assim, pô, onde é que a gente está errando? Qual é o problema que está acontecendo hoje na sociedade, de maneira que tá acontecendo essas pequenas tragédias, ou às vezes não são pequenas? E a resposta é essa, olha, porque efetivamente os pais, os educadores, de forma geral, perderam um pouco, né, a dimensão do que é uma pessoa humana que eu tenho que educar, que eu tenho que formar, como é o meu filho, né? Então, quando a gente começa a abordar esse tema da virtude, de alguma maneira os pais começam a entender que o que eles têm na sua frente é aquela querida criança que veio pequenininha, que está crescendo, que está desabrochando, começa a perceber que é muito mais complexo do que a gente poderia imaginar a formação dessa pessoa. E, em parte, né, essa facilidade, né, para que a criança evolua corretamente está ligada à temática da virtude. Eu diria que é como o óleo da engrenagem. Se você educa as crianças nas virtudes, desde os primeiros meses, as engrenagens do ser humano, elas funcionam melhores. Agora, se fica faltando a virtude, toda a exigência, toda a cobrança, tudo aquilo que te desgasta, tudo aquilo que te dá impaciência, que te irrita, que te desespera, a causa está justamente na falta de virtude, porque as engrenagens não estão com o óleozinho correto, e por isso dão muito mais trabalho, só colocam resistências. Então, dar uma aula de virtude para hoje, para os pais de hoje, eu me sinto assim, vou aliviar um monte de pais hoje. Vamos lá, Tito. Vamos lá. João, na nossa primeira aula, a gente já falou sobre o itinerário da virtude, seus frutos, como autodomínio, força intelectual e capacidade de respeitar os outros. Mas agora vamos direto ao ponto. Muitos pais pensam o seguinte: ah, mas eu já sou velho demais para mudar, não fui educado nas virtudes na infância, então como é que eu vou ensinar isso para os meus filhos agora? Então a pergunta é, João, como gerar esperança real para esses pais? E se me permite mais uma pergunta, quer dizer, como mostrar que o próprio casamento deles pode ser muito mais feliz se eles começarem nesse caminho? Muito bom. Olha, essa pergunta vai logo de cheio, né, num dos temas centrais da temática virtudes, porque vocês sabem que toda essa temática ela é muito antiga, né? Ela nasceu lá nos gregos, é o famoso Sócrates, Platão, Aristóteles. Vocês já ouviram falar? Eu penso que a maioria dos pais que estão nos ouvindo já terão escutado por toda a sabedoria dos gregos, né? E eles falavam que a virtude, para ser realmente interiorizada, né, na criança,
ela precisa, em primeiríssimo lugar, aprender olhando os pais e vivendo as virtudes. E a explicação é simples, né? As crianças, elas não têm ainda uma percepção abstrata do conhecimento e da realidade. Então, você dando uma palestra como esta, ou um conselho sobre determinada virtude, a criança não entende. Eles têm isso como experimento, né? Filho, precisa fazer a cama. Filho, precisa arrumar a mochila para amanhã. Filho, precisa sair na hora para a escola. E você percebe que ela não entende a importância disso. Ela se sente até motorista, às vezes, meio obrigada a fazer as coisas. Ela se sente forçada, porque, na verdade, é forçada mesmo. Porque ela ainda não está com a sua racionalidade amadurecida para perceber esses conceitos mais abstratos. Por isso, os pais são os grandes influenciadores do bem ou do mal. Ou os pais vivem bem as virtudes e vão ajudar os filhos a serem virtuosos, ou vão ser do mal, né? Vão ser, pois, crianças mais inseguras, mais preguiçosas, mais impontuais, mais bagunçadas, porque os pais são assim, né? E a gente vê isso muito claramente, né? Como as crianças imitam tudo nos pais, até a maneira de falar, até a maneira de se sentar, de colocar na mesa. As pessoas dizem, olha, esse aqui parece que imitou o pai em tudo, né? Muito bem, então, sabendo dessa máxima que a virtude ela só se aprende na prática, por imitação, nos primeiros 10 anos, no mínimo, de vida de uma criança, os pais têm que sentir-se muito responsáveis por essa temática. Talvez, como você disse muito bem na pergunta, a imensa maioria que está me ouvindo não está aprendido muito sobre esse tema, então talvez se sinta por isso despreparado. Sabe, é tipo assim, né? Vamos supor que vocês estão me ouvindo, não sabem muito de matemática, e eu diria assim, olha, seus pais, você tem que aprender a calcular uma derivada, uma integral, que são conceitos matemáticos sofisticados da universidade e tal. Você fala, pô, eu aprender integral, a derivada, que eu não sei nem somar, eu não sei nem fazer conta de fração, não sei nem calcular uma equação de segundo grau. Então, às vezes, a gente parece que esse conhecimento está muito além das nossas capacidades. E eu, de alguma maneira, eu diria que sim, geralmente está um pouco além no começo, quando você não teve essa vivência na infância. Mas, como podemos também aprender na vida adulta a matemática e o cálculo, como a gente exemplificava, fazendo uma analogia, assim, a gente também pode aprender a virtude. Ela é sempre mais difícil aprender. Ela sempre vai custar mais. Mas é isso. Como é que eu consigo virar esse jogo? É pensar assim, caramba, também, eu não tive esse aprendizado. Eu não sei viver essa virtude ainda. Não está enraizado em mim, concordo. Mas pelos meus filhos, pelo bem dos meus filhos, eu vou me esforçar mais para viver essa virtude. É assim que nasce inicialmente nos pais de hoje, pais que estão um pouco defasados nessa temática, essa força. Não, por amor a meus filhos, para que o meu filho tenha caráter, para que o meu filho seja honesto, para que o meu filho, poxa, saiba superar as suas dificuldades, para que ele seja vencedor. Porque os pais de hoje, né, infelizmente, acham que ser bom pai é dar tudo para os filhos. Tá? Dar bons brinquedos, roupas caras, bons apartamentos, morar em bons condomínios, levar o filho de férias para Disney. Os pensam que isso é ser um bom pai. Eu acho que hoje já está mais fácil entender que isso é falso, né? A gente conhece tantas famílias que deram isso para os filhos e olha como eles depois ficam, né? Pessoas fracas, pessoas sem ideais, pessoas vulneráveis pelo meio, pelos amigos, pelas redes sociais. Eu acho que cada vez mais os pais que refletem um pouco sobre essa temática, né, e estão hoje nos assistindo, porque são preocupados com essas temáticas, que começam a perceber que hoje o que realmente importa é fazer com que os meus filhos sejam pessoas boas.